Aí tem uma passagem da Bíblia que te toca mais? Você Tem. falou algumas aí, pode falar Tem uma várias, que fala, mano, cara. isso Tem, aqui me pega. Cara, tem muitas. Mas, ó, sendo honesto contigo, é que se eu falar, eu vou falar um monte, mas vamos lá. O verbo se fez carne, isso me pega muito. E o verbo se fez carne. O que você entende disso aí? Porque o verbo é logos. Logos, ideia, filosofia. Então, tanto que esse verbo, ele é utilizado só que dentro de um aspecto hebraico, quando Deus ele vai fazer a terra, né? Porque disse Deus, haja luz. Então Deus ele criou através da palavra. Então a palavra de Deus é Jesus. O verbo de Deus, o verbo vivo que vem do céu, é Jesus. Então é como se Deus falasse: eu amo vocês. A humanidade não entende. Eu amo vocês. A humanidade não entende. Então só existe uma maneira de eu conseguir traduzir o eu te amo. E como é que eu traduzo o eu te amo? É em hebraico? Não. Como é que eu traduzo o eu te amo? É em grego? Não. Como é que eu traduzo o eu te amo? É em inglês? Também não. Como é que eu traduzo em inglês? É em carne e osso. O eu te amo, eu traduzo em carne e osso. Então Deus se faz carne e osso. Para além de falar eu te amo, mostrar que me ama e que ama você, morrendo por nós em uma cruz. E ressuscitando para estar conosco no terceiro dia. Isso é poderoso, porque o amor deixou de ser uma palavra e se tornou uma pessoa e habitou no meio de nós. Isso me pega poderosamente. Você acha que a ressurreição é a parte mais importante da Bíblia? Porque você pensa assim, se ele não ressuscita, ele ia ser um mártir. Entende? Jesus teria sido um mártir. E aí, beleza, ele ia ser um grande profeta que viveu, que fez milagres e etc., mas ele morreu. Só que quando ele ressuscita, além de cumprir o propósito, ele compra para ele nós. Entendeu? E ele vence a morte. Eu sei que isso dá uma bugada na cabeça da galera, que a galera fala, pô, Jesus morreu, Jesus foi assassinado, Jesus foi executado, ele se entregou. É diferente. Quem matou Jesus não foram os cravos, os espinhos, o colapso pulmonar, não foi isso. Jesus diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque ele não tinha pecado. Não dá para morrer. Então ele entrega o espírito dele para o pai. Entendeu? E ele experiencia essa dor. E quando ele ressuscita, ele vence essa morte. E Paulo escreve, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Entendeu? Então a ressurreição do Senhor é fundamental, sim, para nós entendermos que ele é o Messias, o escolhido de Deus, para estar conosco. E aí vem uma outra coisa que me pega. Dos discípulos, aquele que eu mais me afetuo é João, porque era o mais próximo, né, o mais íntimo do Senhor. E João, ele viu Jesus morrer. Porque todos os 11, o Judas foi se enforcar, né, e os outros fugiram. João ficou até o final. E depois, lá na ilha de Patmos, quando os discípulos, os apóstolos, na verdade, já haviam morrido, João ele ficou vivo. Ele é condenado, aí ele vai para a ilha de Patmos. Antes ele passa por uma experiência, né, também muito poderosa, e ele vai para a ilha de Patmos, e em Patmos, Jesus se apresenta a ele. E ele escreve, né? E ele chegou até mim no meio dos 7 castiçais, né, de ouro. E ele era diferente. Porque João, ele viu um Cristo que foi morto e ressuscitou. Então, quando ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus com uma cruz. Ele viu Jesus com uma coroa de espinhos e ele diz, mas não, agora ele tem um cabelo branco como a lã branca. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés parecem que saíram de um latão reluzente tirado da fornalha. No seu cinturão tem no seu peito tem um cinturão escrito campeão dos campeões, rei dos reis, senhor dos senhores. Entende? Então ele está vendo o amigo, só que glorificado. E aí ele tem aquela visão que ele diz, né? E vi sobre aquele que estava no trono um livro com 7 selos, fechado por dentro e por fora. E alguém disse, não, ninguém é digno de abrir os selos e desatar os seus livros. E o que estava ali naquele selo? Você, o nome, o seu nome, o meu nome. E ele dizia, eu chorava muito. É uma das únicas palavras que tem na Bíblia. Eu chorava muito, é essa hora. Que João olha e fala assim, ninguém é digno de desatar, ou seja, ninguém é digno de salvar essa galera aí.
Mas alguém disse, olha só quem vem ali. Ah, meu amigo. O leão da tribo de Judá. Ai, Jessé. A estrela da manhã. Aquele que morreu e ressurgiu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João tem aquela visão com os anciões, com aquele que está na destra e quem aparece, o amigo dele, pô. Isso me pega demais. Porque uma coisa é nós vermos Jesus ali, entendeu? Épico. Mas João não estava vendo só, como se houvesse essa chance de dizer só Jesus. Ele estava vendo o melhor amigo. Isso me pega poderosamente. Isso me dá vontade de chorar uma madrugada inteira, entendeu? E eu anseio esse dia. A morte não é minha inimiga. A morte é minha amiga. Ela é a carruagem que vai me levar para perto de Deus. Você não tem medo da morte? Não mais. Eternidade, mas não imortalidade. Exato, porque a imortalidade causa sofrimento. Os vampiros sofrem por conta da imortalidade. Não é assim? Sim. Dentro da mitologia grega existe a história de Titono. Ele se apaixona por uma deusa e essa deusa pede a Zeus que conceda a ele imortalidade. Mas aquilo é uma híbris, ou seja, um desequilíbrio. E por conta desse pedido, Titono, ele se torna imortal. Mas ele não é jovem, ele não tem juventude eterna. Então ele vai envelhecendo e não morre, ele vai envelhecendo e não morre, ele se desfigura e não morre, ao ponto da deusa não conseguir olhar mais para ele e deixar ele dentro de uma caverna. Então a imortalidade causa dor e sofrimento, certo? Mas a eternidade não. Porque, segundo a palavra, lá será enxugada dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto. E nós estaremos com ele.